O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Nazaré, da rádio web, mais uma vez nós escutamos a palavra do Senhor, e essa palavra de Deus deve ser sempre aquela que nos conduz na direção certa, no rumo certo para o encontro com o Senhor. E nestes dias a palavra de Deus nos chama sempre à conversão, a mudarmos de mentalidade, para começarmos a pensar segundo os critérios de Deus e não os critérios dos homens. A primeira leitura que nós ouvimos é do livro do profeta Isaías. E nesta palavra de Deus, o profeta fala ao povo, fala em nome de Deus, afirmando: Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Criou o bem-estar, as condições de mal-estar. Mais adiante afirma novamente: Eu sou o Senhor. Esta afirmação é importante para o povo de Israel, que fez uma aliança com Deus, prometeu seguir as leis, os decretos do Senhor. E Deus que se compromete em assistir este povo. E Deus sempre foi fiel às suas promessas. No entanto, Israel, em alguns momentos de dificuldade, algum momento de provação, foi buscar solução para as suas dificuldades, seguindo deuses pagãos, ou confiando mais nos homens do que no próprio Deus, esquecendo-se do pacto com Deus, esquecendo-se que não há um outro Deus, que não há uma solução verdadeira para os seus problemas, afastando-se de Deus. Somente no Senhor residem justiça e força, diz a palavra de hoje, palavra de Deus. Não há um Deus justo que salve a não ser eu sou o Senhor.
Portanto, este povo deve buscar o caminho de Deus, deve procurar ser fiel ao Senhor, não buscar deuses que não existem, ou buscar soluções nos homens, mas confiar no Senhor. É um alerta para nós, porque nós podemos afirmar que seguimos o caminho de Deus, que nós observamos os mandamentos, mas quantas vezes no momento de provação, de dificuldade ou de doença, nós vamos buscar solução fora do caminho de Deus? Quantas pessoas às vezes não conseguem esta fidelidade? Nós somos tentados a buscar solução nas pessoas, ou em caminhos que não condizem com a nossa condição de cristãos. Por isso devemos fazer sempre uma revisão da nossa vida, como vai a nossa fidelidade a Deus? Será que realmente nós confiamos no Senhor? Não quer dizer que nós, nos momentos em que nós necessitamos, nas nossas necessidades humanas ou espirituais, nós devemos sim buscar uma solução, mas essa solução não pode ser fora da palavra de Deus, fora da nossa condição de cristãos, de católicos. Permanecer sempre firmes à nossa fé, acreditar que Deus é a solução para as nossas necessidades, todas elas. Já houve tentativa de solucionar os problemas humanos, de criar um paraíso na terra, de criar condição para que o homem seja feliz, mas prescindindo de Deus. E nós vemos que tudo isso fracassou. Os sistemas políticos, as organizações sociais. Porque o homem não pode encontrar uma solução para a sua vida prescindindo de Deus. O homem sozinho, sem Deus, é como uma frágil embarcação no meio do mar, sem governo, sem rumo, sem quem possa sustentá-lo. Portanto, devemos sempre voltar o nosso coração para Deus, colocá-lo como princípio da nossa vida e sermos coerentes das nossas opções. Porque nós, embora sendo cristãos e católicos, nós podemos também nos deixar levar pelas ideologias, por projetos humanos que são contrários até mesmo à nossa fé. Existem pessoas que se dizem católicas, mas, por exemplo, apoiam abertamente e incondicionalmente ideologias que apoiam, propagam, promovem o aborto, ou apoiam partidos ou ideologias que promovem leis contrárias à vida e à família, e assim por diante. O nosso princípio deve ser sempre Deus. Tudo aquilo que não está de acordo com a proposta de Deus, nós não podemos, de maneira alguma, aceitar ou assumir. Se nós dizemos que somos cristãos católicos, mas nós não mudamos de mentalidade para aceitarmos incondicionalmente aquilo que Deus nos propõe, então nós faltamos e não podemos dizer que somos
cristãos que somos católicos. Temos que ter essa coragem de fazer esta opção. Tudo que não é de Deus, que não vem de Deus, eu não posso, de consciência, aceitar. Então devemos estar sempre atentos às nossas opções, às nossas escolhas. O mundo, com as suas ideologias, que tentam colocar de lado Deus, não solucionam os nossos problemas. E aquilo que o Papa Francisco diz, ele fala de uma espiritualidade do mercado, afirmando que o capitalismo neoliberal, teríamos chegado à última etapa da história humana, na qual o mercado seria tudo em todos. Essa seria a mentalidade da espiritualidade do mercado. A espiritualidade do mercado possui uma mística cruel, insensível, que reza: livrai-nos da tentação de fazer o bem. E ele fala também de uma espiritualidade mundana, uma espiritualidade onde Deus não está. Esta espiritualidade mundana elege o prazer individual, às vezes usando o termo felicidade como objetivo da vida, conseguindo nos deixar muito insensíveis perante as dores e os sofrimentos dos pobres, doentes e excluídos. A espiritualidade mundana é isso que causa. O homem sem Deus, ele se torna o mal para si mesmo e para os outros. A mística cruel da espiritualidade do mercado, turbinada com o hedonismo da espiritualidade pós-moderna, chamada de mundanismo espiritual, torna o coração comodista e mesquinho, que leva à busca desordenada de prazeres superficiais e a consciência isolada. E quando a vida inteira se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, já que não entre os pobres, não se ouve a voz de Deus, não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Esta não é a espiritualidade que jorra do coração de Cristo ressuscitado. Portanto, é necessário que nós coloquemos Deus em primeiro lugar e a sua vontade, para que nós não nos tornemos insensíveis, incapazes de acolher os outros, porque nós nos fechamos para Deus e, consequentemente, nos fechamos para os nossos irmãos. O evangelho que nós ouvimos hoje é um trecho de Lucas, que é o mesmo tema, a mesma passagem que nós ouvimos domingo passado, mas na versão de Mateus. João está na prisão. Sabemos que João está preso porque falou a verdade, se posicionou contra a injustiça e contra o pecado. Por isso está na prisão. E ele ouve falar que Jesus está realizando coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. E ele que anunciou ao povo a vinda do Messias, ele quer saber se realmente é o Messias, se Jesus é o Messias ou não. Parece que João não está convicto de que Jesus é o Messias. Ele anunciou o Messias que viria e seria um homem determinado, forte, que iria combater os maus. Mas Jesus não parece assim uma pessoa
como o próprio João era, um homem severo, rígido. Jesus, ao contrário, faz muitas coisas extraordinárias, certamente, mas está em companhia dos pecadores, se senta à mesa com os excluídos, os marginalizados, os pobres, os impuros. Por isso João quer saber, será que o Messias vai realmente agir desse modo, misturando-se com essa gente? João tem uma mentalidade dos judeus. Por isso ele quer saber se realmente Jesus é o Messias. Envia os seus discípulos para perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E nessa hora Jesus começa a curar as pessoas que eram levadas para serem curadas de suas enfermidades. Jesus expulsava espíritos malignos, os cegos eram curados. Depois Jesus diz aos discípulos de João: ide, dizei a João aquilo que vistes e ouvistes: os paralíticos andam, os cegos recuperam a vista, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. João, depois de ter ouvido que o Messias realiza tudo isto, ele deve concluir que de fato é o Messias, porque assim estava previsto nas Escrituras, assim previu Isaías. Portanto, Jesus mostra na prática que ele é o Messias. E assim Jesus nos convida também a todos nós demonstrarmos a nossa fé na prática da nossa vida do dia a dia, fazendo o bem às pessoas que necessitam, para que a nossa fé não seja uma teoria, mas seja uma prática constante. Nestes dias nós temos ouvido tantas notícias ruins, tantas notícias negativas que continuam continuamente. E às vezes até esquecemos as coisas boas que existem ao nosso redor. Olhemos também, procuremos descobrir as coisas boas que existem ao nosso redor. Neste tempo de advento, em preparação ao Natal, são tantas iniciativas e tantas pessoas que fazem tantos gestos bons de solidariedade, de humanidade, de aproximação, de ajuda às pessoas que necessitam. São gestos de amor ao próximo, são gestos de solidariedade que demonstram que Deus está presente em nosso meio, que Jesus está agindo através de todas as pessoas de bem, de todas as pessoas de boa vontade, que procuram estar ao lado dos seus irmãos que sofrem, dos seus irmãos necessitados. Essas pessoas que fazem isso estão repetindo o gesto de Jesus. E é assim que nós construímos o reino de Deus, é assim que nós nos tornamos testemunhas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.